Aleluias! Shalom Adonai, amados irmãos, amadas irmãs, mais uma noite, eis-me aqui, para a honra e glória do Senhor, apenas para trazer para você algo para te conduzir a descansar tranquilo, de repente acalmar o teu coração, trazer uma palavra de conforto, de consolo. Mesmo que não seja uma ministração de palavra, que eu não tenho trazido ministrações de palavras, assim, testemunhos e referências da minha própria vida, meus amados irmãos e amadas irmãs. Mesmo com tantas dificuldades que eu enfrento, até mesmo muitas vezes até para falar, glórias a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua luta, viu? Ele sabe o tamanho da dificuldade que você enfrenta. Ele sabe como está sendo difícil o teu processo. Ele sabe. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi ele, amado irmão. E amado irmão, tenho falado isso algumas vezes. Quem venceu o mundo foi Jesus, você não vai vencer. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé naquele que venceu o mundo. Nós não vencemos o mundo pela nossa força, pela nossa consagração, pela nossa santificação, pela nossa renúncia, pelos nossos sacrifícios. Não. Nós vencemos o mundo quando cremos naquele que venceu. Porque a vitória contra o mundo, a vitória sobre o mundo, é crer nele. É a nossa fé. Porque 1 João, capítulo 5, versículo 4, né? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque ele venceu o mundo. Porque sob a autoridade dele está todo o mundo, toda a realidade, todas as circunstâncias, todas as lutas, todas as dificuldades que nós enfrentamos. Está sob a graça, está sob a autoridade dele. Porque ele tem domínio sobre tudo. Ele é a autoridade sobre tudo. Você precisa crer, amado irmão. Você precisa crer, amada irmã. Entenda que eu já disse alguns vídeos atrás também, o que provoca milagres é a nossa ousadia. Mas como você vai ousar se não se firmar em algo que te impulsione a isso? E o que mais pode nos impulsionar a não ser a própria palavra de Deus? Que nos traz referências de milagres extraordinários, de milagres maravilhosos, de milagres até impossíveis, literalmente. Ah, milagre é impossível. Não, na verdade, um milagre nem sempre é algo impossível. Mas é algo que foge à nossa compreensão, o milagre. Mas em muitas situações, em muitas circunstâncias, foi o impossível que se manifestou. Para a honra e glória do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nunca vai ser fácil. Tenho dito isso sempre também, mas entenda, o milagre que você precisa só depende de uma pessoa, especificamente. E não é dele. Não é dele, não. É de você. Ele te deu tudo o que você precisa para viver o que ele tem para tua vida. Ah, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Sim, você não consegue na tua natureza. Mas você consegue crer. Você consegue colocar em prática a fé que ele deixou à tua disposição. A fé, na verdade, é um dom. Mas não adianta somente fé. Precisamos ter coragem para colocar a fé em prática. Por isso que alguns vivem milagres extraordinários, outros não.
que será, né? Porque alguns ousam, outros não. Só ousa quem tem coragem. Só ousa quem confia plenamente. Ah, mas eu confio. Eu não vou falar prova que você confia, não. Mas mostra a tua confiança. Crendo no Senhor. Crendo no que a palavra garante. A palavra de Deus diz que tudo nos é possível. O servo do Senhor disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse isso. Se ele disse posso todas as coisas, então eu posso andar sobre as águas. Jesus, ele andou sobre as águas e disse no final, antes dele ascender, antes dele ir para a glória, ele falou que nós viveremos coisas maiores, vamos fazer coisas maiores. Ah, então agora eu vou sair para ir andando, vou no rio ali, vou colocar pé e vou embora. Não faça aquilo que não é necessário. Entenda que milagres, que o sobrenatural, ele vai ser, na verdade, conforme a oportunidade que houver, para que a glória de Deus se manifeste. Ele não vai fazer com que você ande sobre as águas, por exemplo, apenas por andar. Não vai lá só para você, só para que o teu nome fique marcado na história. Porque não foi para que o nome de Jesus fosse marcado na história que ele andou sobre as águas. Não, o nome de Jesus ficou marcado na história por tudo que ele fez e por tudo que ele viveu. Vivendo uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de renúncia, mas também uma vida de perseguição. Sofrendo perseguição. Sofrendo muita perseguição. Mas só que o que acontece? Deus esteve com ele todo momento. O Deus Pai. O Deus Todo-Poderoso. Ah, mas Jesus é Deus, sim. Ele é Deus Filho. Sim, verdade. Mas, então por que ele orava? Por que ele se separava nos montes para orar? Ah, porque ele tinha que se relacionar com o Pai. Sim. Na verdade, eu falo para você que na verdade ele nem precisaria. Porque o Pai estava nele. E ele estava no Pai. Mas ele foi referência para nós. E estando vivendo aqui conosco, ele nos foi exemplo para que vivamos em constante oração. E você tem orado? Tem retirado uma parte do seu dia para se colocar na presença dele em oração? Para meditar na sua palavra, para ouvir Deus falar com você? Pense. Se você tem vivido conforme o que Cristo te ensinou, conforme a referência que ele é para a tua vida. Amado irmão e amada irmã, precisamos seguir os exemplos de Jesus. Precisamos viver a graça, viver a plenitude do que a palavra do Senhor nos revela. Porque Cristo, ele é a referência, ele é o exemplo, ele é tudo. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que nos firma. Ele é a nossa direção. Ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor e Salvador, Redentor e tudo mais. Ele é a nossa referência. Mas, amado irmão, ele é aquilo que você aceita. Aquilo que você permite. Mas como assim ele precisa da nossa permissão? Não. Mas aquilo que você permite ele ser, porque tudo conforme a tua atitude. A tua fé produz o que ele é para a tua vida. Ah, então quer dizer que ele depende de mim? Não, ele não depende de você. Mas ele não age na tua vida, ele não opera milagre na tua vida, se você não viver conforme a palavra, conforme o que a palavra direciona. Ou seja, o que provoca milagre é a obediência à palavra de Deus, ao que a palavra ensina.
Atitudes ousadas têm que fluírem conforme o que a palavra de Deus direciona. Você quer viver milagres? Você quer viver o sobrenatural? Aprenda com as referências que a palavra de Deus te traz. Siga os exemplos. Paulo, com certeza. Pedro, Tiago, João, com certeza. Elias, Eliseu, sim, também. Com certeza. E eu falo, muitos outros, até reis, tiveram alguns que viveram milagres também. Teve rei ímpio, teve alguns ímpios que viveram, sim. Pessoas que não tinham compromisso com Deus, que não eram homens de Deus e viveram experiências maravilhosas, como Naamã. Naamã não era o. Não, na verdade, ele era estrangeiro, mas ele viveu um milagre extraordinário. Foi curado da lepra, se sujeitando à palavra de Deus. Ele se colocou diante da palavra de Deus e ouviu, e obedeceu e honrou, e foi curado. Para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Um egípcio seria curado? Claro que seria. Mas os egípcios perseguiram, destruíram muitas coisas do povo de Deus e sofrem as consequências até hoje. Eles tiveram a nação destruída por causa da desonra que eles praticaram contra o Senhor. Eles sofrem consequências até hoje, mas Deus ainda assim continua amando o ser humano. O egípcio também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. E se for egípcio? Também. Não vai perecer e vai ter vida eterna. Em Cristo. Através do Senhor Jesus. Através do seu sangue. Através da obediência à sua palavra. Então, amado irmão, não questione Deus, não questione as circunstâncias, não questione as situações. Apenas busque a maneira certa de obedecer a Deus diante de tudo, para viver o melhor de Deus em tudo e ser referência, muitas vezes com milagres extraordinários. Deus tem coisas extraordinárias para operar na tua vida, no processo que você vive. Mas, irmão, você só vai viver aquilo que você tem coragem de ousar. Fé sem ousadia não faz sentido. A fé nos guia a ter ousadia. Como eu falei, andar sobre as águas requer ousadia. Mergulhar sete vezes no rio, como no caso de Naamã, ele teve que ser ousado. Principalmente porque para ele era um rio sujo. Então, mas o que acontece? Deus vai te colocar situações que você vai ter que ousar. Ousar fazer aquilo que você de repente não acredita, aquilo que que está fora do teu padrão. Deus faz você quebrar isso, quebrar paradigmas na tua vida, na tua mente, na tua continuidade. Deus quebra isso e te faz ousar, te faz agir de maneira nova para você viver o novo e o extraordinário. Esteja aberto ao que Deus te direciona para assim viver os milagres extraordinários que Ele tem para a tua vida. Amém? Glórias a Deus, amado irmão. Sempre estarei aqui com uma mensagem para a tua vida, para te edificar. Edificar, consolar e exortar, que é mensagem profética. A profecia não vem senão para edificar, consolar e exortar. Então, receba e seja fortalecido no Senhor, preparado para o novo e esteja aberto para tudo o que Ele colocar diante de você para ser feito. E tenha coragem de ousar, porque aí você vai viver milagres extraordinários para sua honra e sua glória.
Tudo porque Ele é Deus. E Ele cumpre a sua palavra na vida daqueles que o obedecem e o honram. Amém? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma noite renovadora, restauradora e que seja sempre para a honra e glória do Senhor. Viva o melhor de Deus. Busque sempre entregar o melhor de si mesmo, para assim viver o melhor de si mesmo naquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Amém? E Deus esteja contigo, te conduzindo sempre, para que você viva o extraordinário da fé. Em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Um grande abraço desse pequeno servo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.